Tu és grandioso, Tu és soberano, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. E nós queremos, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra agora, Pai. Queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai. Senhor Deus, nós declaramos, Pai, que o Senhor falará conosco, Pai. Senhor Deus, que nós sairemos transformados nessa noite, Pai, ouvindo a Tua palavra, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, usa a minha vida, Pai, para ministrar, Pai. Me coloco na Sua dependência, Pai. Eu me coloco no depender do Senhor, Pai, para pregar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Boa noite, para quem está em casa. A palavra de Deus é a aliança mais segura. Yes. Deus, Ele nos deixou a palavra dele como algo seguro, como algo verdadeiro, como algo que o que está escrito nela, possa você crer ou não crer, vai acontecer. Porque a palavra de Deus trata desde Gênesis, trata desde a criação de todas as coisas. Então, se você crer ou deixa de crer, esta é a realidade. A palavra de Deus vai acontecer. Está escrito no livro de Atos. Tudo que foi escrito a respeito de Jesus se cumpriu. E tudo que foi escrito a respeito da igreja está se cumprindo. E tudo que vai acontecer ainda, que foi mencionado no livro de Apocalipse, vai acontecer. Porque a palavra de Deus é a aliança mais segura. Nós podemos ver o texto bíblico desta noite, que é em Hebreus capítulo 6, do verso 17 ao 20. Aleluia. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante as duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, presta atenção, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, o precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então podemos ver o que o texto ele fala. Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros. Quem são os herdeiros? É todo mundo? Não. Os herdeiros são aqueles que aceitarem a Jesus como único Senhor e Salvador da vida deles. Aí sim, somos herdeiros da verdadeira promessa. Somos herdeiros daquilo que a palavra fala. Somos herdeiros das verdades contidas na Bíblia, que são verdades absolutas para nós. Por que falando isso? Porque hoje no mundo nós vivemos incertezas, vivemos tempos de promessas que são quebradas facilmente, confianças são traídas. Sim ou não? Sim. A palavra do homem mudou seu valor? Mudou. Mas existe uma aliança que permanece para sempre. A palavra de Deus, ela não muda, ela não falha, ela não retrocede. O homem ele pode prometer algo para você, mas não confie na promessa do homem porque ele é falho.
E aquilo que ele prometeu hoje, futuramente ele pode não cumprir por alguma situação, por alguma coisa que ele achou que não deve cumprir aquilo que ele falou para você. Ou porque simplesmente ele quis cumprir algo para você, para te colocar numa situação aonde que você pudesse caminhar com ele. Lembrando, como eu falei, as promessas são facilmente quebradas hoje. A palavra do homem mudou de valor. Ela não tem o mesmo peso, ela não tem o mesmo valor. Porque hoje, se você está falando de mim, você está falando bem, está andando comigo, eu vou estar falando bem. Mas a partir do momento que a pessoa sai da sua igreja, você também não fala, você não fala da mesma forma quando você se refere à pessoa. Porque a pessoa resolveu sair do âmbito onde você está e você simplesmente acha que ela mudou, que ela não pertence mais, não cabe mais elogio, não cabe mais falar bem dessa pessoa. Mas na realidade são essas pessoas que falam mal, que não têm um caráter moldado, um caráter transformado pela palavra de Deus. Amém. Porque como a palavra, como o texto mesmo fala, mediante, verso 18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Porque se nós temos um Pai que é impossível que Ele minta, que é uma das marcas imutáveis dele, que Ele não vai mentir, que aquilo que Ele prometeu ao seu respeito, aquilo que Ele falou ao seu respeito não vai mudar, é imutável, Ele não vai mentir, porque Ele não é filho do homem para que minta. Aleluia. O texto fala isso, se o texto se refere que Deus não é filho do homem para que minta, porque o homem mente. No momento certo, no momento oportuno, onde que a pressão vai chegar e qual vai ser o que eu vou falar para escapar dessa situação. Se for para mentir, o homem vai mentir. Mas o homem que mente, para escapar de uma situação onde ele escolheu, ele não tem o caráter mudado, não tem o caráter tratado pela palavra de Deus, e ele deixou essa falha, esse erro ainda, ele não deixou se transformar pela palavra de Deus, ele não teve uma metanoia, mas a palavra fala, aqueles que mentem são filhos de quem? São filhos de Satanás, sim ou não? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que se refere a isso. Verdade. São caráteres, são marcas. A palavra de Deus é uma aliança mais segura. Amém. Não faça aliança com homens, com pessoas, porque são falhas. Ah, mas eu vou aliançar. Não. Ande com Deus, mostre, entenda. Mas se o Espírito não te der paz nessa situação, porque a nossa aliança é com a palavra de Deus. Deus não mente, Deus não falha e Deus não muda. Podemos falar de algum homem nessa terra com essa convicção que Deus não falha, Deus não mente e Deus não muda. Não podemos dar essa garantia a um homem, mas a palavra de Deus nós temos que dar essa garantia. Mas muitas vezes nós não damos essa garantia à palavra de Deus. Deus, Ele não faz alianças momentâneas. Deus, Ele faz alianças eternas. De Gênesis a Apocalipse, vemos Deus fazendo aliança com o homem, mas em nenhum momento Deus que quebrou a aliança. Foi o homem que quebrou a aliança com Deus. Em todos esses propósitos, foi o homem que quebrou, não foi Deus. Nós podemos ver em Gênesis como é quando um arco-íris desponta.
Deus promete não destruir mais a terra com um dilúvio. Isso foi uma aliança, isso foi uma garantia, que desde o dilúvio, por acaso, houve destruição total da terra? Não, porque isso é uma aliança eterna que Deus fez com o homem. Ele fez também com Abraão, prometendo uma descendência em uma terra. Podemos ver no texto bíblico lá em Gênesis 17, no capítulo 4 ao verso 8. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Pai de numerosas nações. Abrão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Por acaso Deus não entregou a terra de Canaã aos descendentes de Abraão? Sim ou não? Entregou. Deus quebrou essa aliança com a descendência de Abraão? Não, eles perderam a terra porque eles que quebraram as alianças com Deus. Com Moisés, uma lei para guiar o povo, que ainda guia o povo de Israel. Sim ou não? E essa é a maravilhosa. E em Jesus, uma nova e eterna aliança, no sangue do Cordeiro. É esta aliança que nós vivemos, e não se cumpriu. Essa aliança, não, Jesus não veio como Cordeiro, não morreu, não ressuscitou no terceiro dia. Sim ou não? Deus quebrou a sua aliança? Não. Esta é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, capítulo 20. Nós temos que entender que a aliança de Deus não é feita com base em quem você é, mas em quem Ele é. Quando nós entendemos que as alianças que Deus fez e que Ele faz com você, que o Espírito Santo fala ao seu coração, o que Ele falou, Ele não está fazendo com base em quem você é, e sim em quem Ele é. E muitas vezes nós pensamos, as coisas não estão acontecendo, e ficamos pensando, Deus não está cumprindo. Aquilo que Deus me prometeu não está sendo cumprido. Ficamos igual como crianças, como bebês, chorando e falando. Mas você está fazendo a sua parte na sua aliança? Ou você já quebrou a sua aliança com Deus? Porque Deus, Ele é Deus de aliança. Todas as suas alianças, tudo que Ele fez é perpétuo, e tudo que Ele fez foi se cumprindo no passar do tempo. A palavra é viva, fiel e poderosa.
A palavra de Deus é poderosa. Isaías 40, verso 8. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus não tem subsistido de tempo ao tempo. Reis caíram, impérios caíram, governos caíram. O maior império mongol caiu, mas a palavra que Deus lançou sobre esta terra, as verdades absolutas dessa terra, elas não caíram, elas estão vivas, porque o Cordeiro de Deus está sentado à destra do Pai, Ele está intercedendo por nós, e esta palavra sempre vai se cumprir. E é isso que nós temos que entender. Reis cairão, reis morrerão, países serão destruídos, mas a palavra de Deus permanece a mesma. E nós colocamos a palavra de Deus naquilo que nós achamos, porque como nós somos falhos e nunca cumprimos muitas vezes o que nós falamos, e achamos que Deus não vai cumprir, porque nós colocamos a Deus na nossa mentalidade. E até quando vamos colocar a Deus na nossa mentalidade, no nosso pensamento pequenez, naquilo que nós não conseguimos alcançar as grandezas e as verdades da palavra de Deus? A palavra de Deus, ela muda situações, ela muda geografias, ela muda regiões, ela muda países, ela muda pessoas, ela muda vivências, ela muda uma vida de uma igreja. A palavra de Deus tem poder de criar. Nós temos exemplos, Gênesis 1, capítulo 1, 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós vemos isso. Porque essa mesma luz que nós vemos hoje é a mesma, foi a palavra de Deus lançada na criação de todas as coisas. Por acaso ainda não há luz? A palavra que Ele lançou não mudou. A palavra de Deus cura. Salmo 107, 20. E enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Ele nos enviou a Jesus Cristo para nos salvar. E Ele enviou, e Jesus Cristo fez o que? Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, nossas doenças, nossos pecados, e levou sobre Ele. E Ele pendurou uma lista de dívida no madeiro que era contrária a nós. E quando nós aceitamos a Jesus como o único Senhor e Salvador, nosso espírito que estava morto ressuscitou juntamente com Jesus Cristo. E como Ele ressuscitou juntamente com Jesus Cristo, nós que estávamos mortos por causa do pecado, não estamos mais mortos, mas sim vivos em Cristo Jesus. Ele cura, liberta. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade de Jesus, essa é a verdade da palavra de Deus, as suas alianças e as imutabilidades das alianças de Deus com o homem. Mas o homem não quer viver as imutabilidades de Deus. O homem acha que a palavra de Deus é um miojo de 3 minutos. Ele acha que precisa ser tudo acontecer da mesma forma de ver um rios no celular. Mas existe propósito, existe passar, existe andar. Abraão, ele andou pela terra prometida, aquilo que Deus falou para ele, que essa é a terra dele. Ele foi peregrino em sua promessa e não pôde usufruir das promessas, mas ele andou por essa terra, ele pisou na terra, ele confiou em Deus, ele não duvidou das grandezas de Deus, ele creu. E nós muitas vezes inconformados com a situação de não estarmos ministerialmente avançando, mas não olhamos para as verdades que precisamos ver da palavra de Deus. Deus, Ele nos garante vitória. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim.
No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Vai passar por aflição. Vai passar por perrengue. Vai passar por dificuldades, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu estou à destra do Pai. Tenha fé, confia na minha palavra, confia nas escrituras que eu deixei, não duvida por nenhum momento, porque são essas as verdades absolutas de Deus, são essas as alianças que Deus deu a nós. A palavra de Deus é a nossa segurança no momento de tempestade. Confia na palavra de Deus. Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, que não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui, o que nós temos feito com a palavra de Deus? Temos agido como um homem prudente ou como imprudente? Que simplesmente ficamos nos levando de vento ao vento, situações a situações, mas não diante da palavra de Deus. Vivemos através de dúvidas, através de preocupações aonde que não teríamos que estar preocupados, de pensamentos aonde que não deveríamos estar fazendo, mas crendo na palavra de Deus, mas crendo na grandeza da palavra de Deus, olhando que a palavra de Deus é algo verdadeiro ao nosso respeito, é algo que aconteceu, é algo que a palavra de Deus, quando Deus falou para Moisés: estende a tua mão sobre o mar e ele vai se abrir, e vocês passarão sobre terra seca. O que Moisés fez? Ele estendeu a sua mão, estendeu o cajado, e eles passaram por terra seca, porque a palavra de Deus foi lançada, a ordem de Deus foi lançada para que ele fizesse o gesto. Ele fez, e o que aconteceu? Abriu-se o mar. Abriu-se o mar onde não tinha uma situação clara para eles irem, mas aconteceu. E nós muitas vezes olhamos para a palavra de Deus e colocamos a palavra de Deus em segundo lugar, porque achamos que a nossa sabedoria, que o nosso intelecto é soberano do que a palavra de Deus fala. Às vezes colocamos em dúvidas o que o texto bíblico está falando, porque ouvimos alguém que falou que não é o correto, mas nós não damos credibilidade à palavra de Deus, que nos mostra por fatos desde Gênesis até Apocalipse o que aconteceu com as pessoas viveram os milagres, o que as pessoas foram vivendo. Mas nós não acreditamos nos relatos da palavra de Deus, mas ficamos com os doutores da lei que às vezes falam que o texto não quer dizer bem assim, que nós não temos inteligência suficiente para fazer a interpretação necessária do texto bíblico. Logicamente, muitas vezes nós não temos, mas temos o Espírito Santo que prescuta todos os pensamentos de Deus e fala ao nosso coração. E nós temos que entender que a palavra de Deus é verdade, é uma verdade absoluta. Quando nós começarmos a levar a palavra de Deus como uma verdade absoluta sobre as nossas vidas, nós iremos viver o milagre de Deus. Abraão, ele não duvidou da palavra de Deus quando falou que ele seria pai de muitas nações. Ele duvidou ou não? O que ele teve? Teve filhos, gerou filhos, gerou Isaac, e assim foi gerando a sua descendência. Não existe uma grande nação, muitas nações não surgiram desta nação, surgiram
Reis não surgiram por causa desse homem, surgiram. Nações dependem dela, dependem. Muitas bases de muitas nações veio deles. Mas nós achamos que o doutor da lei está falando a verdade. E não ficamos com a palavra, não ficamos com os relatos, com os fatos, do que a Bíblia nos garante, que nós vamos viver e vivemos em dúvida. Por quê? Alguém que você acha que é mais sábio que você falou que não é bem assim. E tratamos Deus como mentiroso. E falamos, não, Deus é mentiroso, mas já esquece que a palavra de Deus fala que Deus não é filho do homem para que não minta, e que Ele vela dia e noite pela sua palavra, para que ela aconteça. Ah, mas na minha vida não está acontecendo. Começou a analisar a sua vida? Começou a analisar o que você tem feito da sua vida mediante a palavra de Deus? Nesse texto ali, Deus fala a gente simplesmente sobre dois homens. Ambos enfrentaram os mesmos problemas, as mesmas situações, o mesmo ímpeto. Mas que nós sejamos como um homem que constrói a sua casa na rocha, que vai vir o dia mal, vai vir o problema, e não vamos sofrer com o problema, porque nós estamos fixados na rocha, fixados na palavra de Deus. Você está construindo sobre a promessa ou sobre a aparência? O que você tem edificado? O que você tem construído na sua vida? Simplesmente é uma aparência de cristão? É uma aparência de filho de Deus? É uma aparência de homem justo? Ou você simplesmente está sendo firmado na palavra e a cada dia renovando a sua mente com a metanoia para viver as marcas do Evangelho, para viver uma mudança de vida? A aliança mais segura nos chama para um compromisso real. Deus nos chama para um compromisso real. Mas muitas vezes achamos que esse compromisso é temporário. Quando dá, eu vou para a igreja. Quando dá, eu faço isso. Quando for a vontade de Deus, eu faço aquilo. E esquecemos que a aliança mais segura nos chama para um compromisso real. Deus é fiel à sua aliança. Sim ou não? Sim. E nós temos sido fiel com aquilo que Ele tem falado ao nosso respeito? Temos vivido uma fidelidade? Por acaso Ele falha da parte dele? Não. E da nossa parte, nós estamos firmes na nossa parte, para que as promessas que Deus fez ao nosso respeito se cumpram, ou simplesmente estamos, deixa a vida me levar, vida leva eu. E vai tocando a vida. Não, mas isso é para depois. Porque esquecemos que a palavra de Deus, a palavra segura, exige algo. Obediência, fidelidade, santidade e fé constante. Nós temos vivido em obediência a Deus, em obediência ao que a palavra fala. É para nós pensarmos. Temos tido fidelidade com aquilo que Ele tem nos falado. Temos vivido em uma santidade realmente. Temos declarado uma fé constante, mesmo que os problemas apareçam, mesmo que as situações difíceis apareçam. Se você tem olhado com os olhos da fé, ou simplesmente olhado mais o problema, mais a situação, eu não aguento mais.
O que você tem feito? O que você tem feito? Hebreus 6,19 fala e diz que a promessa é a âncora da alma. Quando tudo estiver dando errado, tudo balançando, tudo dando para um lado, tudo dando para o outro, tudo, a palavra de Deus ela te ancora. A palavra de Deus te ancora. A palavra de Deus ela te sustenta. Quando o mar de dúvida, o mar de problemas aparecer na sua frente, olhe para a promessa de Deus. Olhe para aquilo que Deus falou na sua palavra. Olhe a respeito do que a palavra fala. Não desconsidere o que a palavra fala. Não jogue o que a palavra fala para fora. Olhe e tente viver ao máximo o que a palavra fala. Mesmo que para você pareça loucura, mas olhe o que a palavra fala. A promessa sempre vai te guiar para onde você deve ir. Em Deus e na sua promessa não há margem para Ele. Não existe margem para Ele, para Deus não cumprir a sua promessa. Deus cumpre sempre o que promete. Ele sempre vai cumprir. Ele sempre vai estar disposto a cumprir aquilo que Ele prometeu ao seu coração. Mas eu pergunto, você está disposto a pagar o preço que você precisa? Hoje Deus está nos chamando para confiar na palavra dEle. Confiar na palavra dEle. Não duvidar da palavra dEle. Talvez a gente possa às vezes ficarem cercados de incertezas, medos, dúvidas. Mas eu posso te garantir, a aliança dele permanece sempre, sempre firme. Confie, espere, obedeça. A promessa dele é a aliança mais segura da sua, da minha e da nossa vida. Porque quando nós pensarmos tudo que foi falado agora, que a palavra dele é uma aliança mais segura para nós, e que no momento que nós devemos e deixamos que a palavra nos molde, que a palavra nos mude o nosso caráter, que a palavra nos mostre onde estamos errando e através da metanoia, daquilo que a palavra tem falado ao meu coração, e resolvemos, eu vou mudar, eu vou pegar firme na igreja, eu amo a Deus, eu vou falar mais essa palavra, eu vou evangelizar, eu vou fazer acontecer. Faça através da promessa, faça. Porque nós sabemos que a promessa de Deus, as alianças da palavra de Deus, a aliança da sua palavra, é algo seguro que nós devemos viver. É algo seguro que nós precisamos viver. E precisamos confiar em Deus. Não deixe que os dardos inflamados de Satanás venham falar que a palavra de Deus é mentira ao teu coração. Porque a única verdade que nós temos hoje e podemos confiar é na sua palavra, é naquilo que Ele nos deixou. E nós precisamos crer na grandeza da sua palavra e vivermos a grandeza dessa palavra. Em nome de Jesus.